Olá, alunos, boa tarde, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, estudando polaridade de ligações. Vocês vão pegar o livro que eu passei para vocês em PDF no grupo e abrir na página 164. Antes de estudar a polaridade de ligações, nós temos que rever o conceito de eletronegatividade. Então, o que é eletronegatividade? É a tendência que um átomo tem de atrair para si os elétrons de uma ligação. Então, num contexto que um átomo se acha ligado ao outro de forma covalente, ele atrai para próximo de si os pares de elétrons que fazem parte dessa ligação, fazendo com que aqui surja um polo negativo. O cloro, comparando com o hidrogênio, é mais eletronegativo. Então, ele atrai para perto de si os elétrons dessa ligação covalente, surgindo aqui, então, um polo negativo. Se vocês não tiverem os valores de eletronegatividade dos elementos químicos, vocês podem guardar da seguinte forma. A eletronegatividade no período ela vai aumentar da esquerda para a direita, o que significa que quanto mais à direita um elemento químico estiver na tabela periódica, mais eletronegativo ele é. Maior a tendência de atrair para si os elétrons de uma ligação. Na família, na coluna da tabela, a eletronegatividade ela aumenta de baixo para cima. Então, quanto mais à esquerda e mais acima estiver o elemento químico, mais eletronegativo ele é. Então, não considerando aqui os gases nobres que não se combinam com ninguém. Levando em conta que a tabela periódica aqui, para esse conceito de eletronegatividade, vai até a coluna 17, que é a família 7A, que é a família do flúor. Entre todos os elementos químicos da tabela periódica, o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Até tem um jeito da gente guardar quais são os 3 elementos químicos da tabela periódica mais eletronegativos. A gente vai imitar o barulho de uma buzina. Fom. Então é flúor, oxigênio, nitrogênio. Lembrando que em eletronegatividade, o nitrogênio equivale com o cloro. No livro de vocês, nós temos uma tabela que aparece na página 164, como eu deixei aqui para que vocês tivessem registrado. Olha só, essa tabela está aqui. É a tabela periódica, mas aqui aparecem informações diferentes do que a gente está acostumado. Aqui embaixo vai aparecer o valor da eletronegatividade do elemento químico. Por exemplo, aqui o flúor, que é o mais eletronegativo de todos, tem eletronegatividade 4, o oxigênio 3,5, o nitrogênio 3, o cloro 3 também. Por isso que o nitrogênio e o cloro equivalem em eletronegatividade. Observem que na família 8A, que é a coluna 18, os elementos aparecem com a eletronegatividade aqui um tracinho, porque para esse conceito não levamos em conta a eletronegatividade dos gases nobres, certo? A gente está falando da eletronegatividade até a coluna 17, que é a família 7A. Observem, então, aí. Bom, nós vamos falar, então, dentro dessas informações de eletronegatividade que foi passado, o que são as ligações polares. Olha só, eu vou voltar aqui nesse exemplo do cloro que eu dei. Segundo a tabela que eu apresentei a vocês, o hidrogênio apresenta eletronegatividade 2,1 e o cloro apresenta eletronegatividade 3. Observem que a eletronegatividade do cloro é maior. Sendo assim, ele atrai para si o par de elétrons que faz parte da ligação. E aqui nós temos um polo negativo e aqui o hidrogênio tende a ficar como polo positivo. E essa ligação é uma ligação polar. Pegaremos agora o exemplo do hidrogênio e do flúor. O flúor tem eletronegatividade 4.
E o hidrogênio, como a gente já viu, 2,1. Esses dados não precisam ser decorados. Eles têm que ser informados a vocês e vocês têm que saber interpretar que informação que traz. Observem que o flúor tem uma eletronegatividade maior que a do hidrogênio. Então, o par de elétrons compartilhado não é atraído igualmente pelos dois elementos. Observem que o flúor tende a atrair para perto dele os elétrons dessa ligação. Então, como está descrito aqui embaixo, o flúor, por ser mais eletronegativo que o hidrogênio, atrai para si o par de elétrons. Sendo assim, o flúor aparece com carga parcial negativa. Ele não está atraindo para perto de si elétrons? Quais são as cargas desses elétrons que ele atraiu? Não é negativa? Então, o flúor tende a ficar como polo negativo. Observem que aqui o polo negativo é representado pela letra grega delta. Delta minúsculo negativo. Aqui o hidrogênio, por ficar um tempo maior sem os elétrons, tende a ficar como polo positivo. Carga parcial positiva. Lembrando que essa ligação é covalente, não é iônica. A gente está falando de ligação covalente polar. E aqui fica, então, um polo positivo. Essa ligação é uma ligação covalente polar. Uma ligação covalente será polar sempre que os dois átomos que estabelecem essa ligação covalente possuírem diferentes eletronegatividades. Como a gente está na fase de fazer atividade e poder olhar no nosso livro, esses valores de eletronegatividade para que eu faça os exercícios, eu vou olhar lá na tabela da página 164 do livro. Não esqueçam disso, a tabelinha que eu mostrei para vocês. Por outro lado, observem o seguinte, considere agora a molécula do gás hidrogênio H2. O que é essa molécula? É formada por dois átomos de hidrogênio, um ligado ao outro por ligação covalente. Observem que aqui você tem o valor de 2,1 de eletronegatividade. E aqui também, porque trata-se de hidrogênio, 2,1 e 2,1 são iguais. Ninguém puxa para si o par de elétrons. Compartilham de forma igual. Então, sendo assim, é uma ligação covalente apolar. Ambos os átomos apresentam a mesma eletronegatividade. Não há polarização. Portanto, trata-se de uma ligação covalente apolar. Então, resumindo o que foi passado, a ligação covalente ela pode ser polar ou apolar. Será polar quando os átomos com diferente eletronegatividade estão ligados entre si. E será apolar quando átomos com eletronegatividade iguais estão ligados entre si, como esse exemplo foi dado aqui em cima, do H2. Observação: a ligação iônica pode ser encarada como um caso extremo da ligação covalente polar, em que a diferença de eletronegatividade é tão grande que o elétron é transferido de um átomo para o outro em vez de ser compartilhado por ambos. Então, o átomo, a diferença de eletronegatividade é tão grande que o átomo pega para si o elétron que é do outro, certo? Bom, falando em diferença de eletronegatividade, ela pode ser medida. Em física, em química, em matemática, diferença é simbolizado pela letra grega delta, e nesse caso, delta maiúsculo. As ligações apolares vão possuir o delta igual a zero. Já as ligações polares terão o delta maior que zero. Exemplo, eu vou consultar, gente, a tabela lá da página 164. Aí vocês verão o quanto é tranquilo. Lógico que vocês têm que ter essa informação, tem que ser dada a vocês. Então aqui, nós temos o cloro. Consultando aquela tabela, o cloro tem eletronegatividade 3. E esse cloro que é igual também com eletronegatividade 3. Então fica o delta é igual a 3 menos 3. Lembrando que o delta é diferença e diferença é conta de menos. E aqui o resultado será 0. Aqui nós temos o telúrio ligado a dois hidrogênios. Como esses dois átomos de hidrogênio são iguais, eu vou pegar a eletronegatividade do telúrio e de um só hidrogênio. Não vou usar os dois, eu vou usar um só, tá? Então, o telúrio tem eletronegatividade 2,1.
E aqui, 2,1 também. Então, delta é igual a 2,1 menos 2,1 vai dar 0. Gente, quando delta é igual a 0, a molécula vai ser apolar. Então, vamos escrever aqui na frente, ó. Essa ligação vai ser apolar e essa ligação também será apolar. A gente está em ligação por enquanto. HCl. O hidrogênio tem eletronegatividade 2,1. O cloro tem eletronegatividade 3. Delta, nesse caso eu faço o maior menos o menor, e o delta vai dar 0,9. Quando o delta for maior que 0, a ligação vai ser polar. Então, aqui a ligação é polar. Vamos pegar o iodo ligado de forma covalente ao flúor. O flúor tem eletronegatividade 4 e o iodo tem eletronegatividade 2,5. Professora, da onde que você está tirando esses valores? Vou mostrar para vocês. É o livro que vocês têm em mãos aí, em PDF, é o livro em PDF, página 164, estou usando os valores presentes nessa tabela. Olha o flúor aqui, ó, o valorzinho é 4. E o iodo aqui embaixo, 2,5. É daqui que eu estou tirando, não é da minha cabeça e eu também não estou inventando esses números. Delta é igual a 4 menos 2,5, que vai ser igual a 1,5. Então, essa ligação aqui é polar. Quando o valor de delta for maior que 1,7, observem que esse valor está destacado, maior que 1,7, a atração exercida por um dos átomos sobre o par eletrônico é tão grande, que a ligação covalente se rompe, tornando-se uma ligação iônica. Como exemplo, vamos dar uma olhada nessa ligação entre o sódio e o cloro? O cloro, como nós já vimos anteriormente, ele tem 3 de eletronegatividade. O sódio, gente, tem 0,9. Então, o delta é igual a 3 menos 0,9, que vai ser igual a 2,1. 2,1 é maior que 1,7, o que caracteriza essa ligação como iônica. Toda ligação iônica é polar. Toda ligação iônica é polar. Vamos ver essa aqui entre o flúor e o potássio? O flúor tem eletronegatividade 4 e o potássio tem eletronegatividade 0,8. Delta é igual a 4 menos 0,8, que vai ser igual a 3,2. Também é um valor alto, maior que 1,7. Nós classificamos essa ligação aqui, então, como iônica. Tá? Então, novamente em resumo, as ligações são iônicas, metálicas e covalentes. As covalentes podem ser classificadas como ligações polares ou ligações apolares. Lembrando que toda ligação iônica é polar. Toda ligação iônica é polar. Observem o seguinte, que nesse caso, o sódio doa elétron de forma definitiva para o cloro. Como o cloro recebe o elétron, recebe carga negativa, ele é o polo negativo. Como o sódio doa de forma definitiva, ele está doando carga negativa, ele fica positivo, ele é o polo positivo da ligação. O flúor é a mesma coisa, ele recebe de forma definitiva os elétrons do potássio, o elétron, perdão, do potássio. Elétron carga negativa, flúor negativo, polo negativo. Potássio, ele doa carga negativa, ficando positivo. Então, ele é o polo positivo dessa ligação, correto? Nós iremos agora trabalhar o conceito de polaridade das moléculas. Agora a gente vai falar de um vetor momento de polo. Vetor é um conceito físico, certo? Esse momento de polo também pode ser chamado de momento dipolar e é representado pela letra grega μ com uma setinha em cima indicando que é um vetor. É aquele que representa a polarização de uma ligação covalente. Não se desesperem, vocês já vão entender. O vetor μ
é orientado no sentido polo positivo para o polo negativo. Ligações apolares possuem esse vetor μ igual a 0. Para cada molécula com mais de 2 átomos, cada ligação covalente possui um vetor μ. E a gente vai olhar a resultante. Para saber se uma molécula é polar ou apolar, usando esses conceitos de vetores, devemos somar todos os vetores, momento de dipolo, de todas as ligações e concluir se o vetor resultante é nulo ou não, certo? Então vamos lá. Nós temos aqui vários exemplos de moléculas e a gente vai usar esse conceito de vetor, ok? Quando o vetor resultante for 0, a molécula é apolar. Quando o vetor resultante for diferente de 0, a molécula é polar. Então, vou pegar aqui 2 cores de caneta. Olha só. Aqui, a gente não tem o hidrogênio ligado a hidrogênio. Os vetores, aqui o vetor resultante vai ser 0. Fácil de entender, porque esses hidrogênios são iguais, a eletronegatividade igual. Então, o μ resultante aqui é igual a 0 e a molécula é apolar, porque nós temos aqui os átomos que fazem parte dessa molécula são iguais. Agora, veremos o HF. Lembra do barulho da buzina, do fon? O flúor é o mais eletronegativo da tabela periódica. Então, o vetor, gente, ele vai daqui, ó, do hidrogênio em direção ao flúor. A ponta da seta fica em cima do elemento químico mais eletronegativo. Então, nós temos aqui um vetor resultante diferente de 0. E essa molécula, ela é polar. Muito bem. Agora, nós vamos aqui para essa molécula, o CO2, carbono no meio, dupla O, dupla O. Observem o átomo central. Os 2 ligantes que estão ao redor do átomo central são iguais e mais eletronegativos que o átomo central. Observem, então, que nós temos agora 2 vetores do mesmo tamanho, porque são átomos iguais, partindo aqui do átomo central, e esses vetores se anulam. Então, nós temos aqui esse vetor e esse vetor. Lembrando que o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Então, esses vetores se anulam, eles se anulam, e nós temos o μ resultante igual a 0, e essa molécula é apolar. Agora, vamos montar essa molécula HCN. H, ligação simples, carbono, tripla ligação nitrogênio. O nitrogênio é o elemento, é o terceiro elemento mais eletronegativo da tabela periódica. O hidrogênio, comparado com o carbono, vamos dar uma olhada na eletronegatividade do carbono. O carbono tem eletronegatividade, olhando naquela tabela, 2,5, enquanto o hidrogênio tem 2,1. Então, aqui, ó, o hidrogênio é 2,1, esse é 2,5 e o nitrogênio é 3. Então, o nitrogênio é o mais eletronegativo. Então, vai do menos em direção ao mais eletronegativo. Nós temos aqui um vetor resultante diferente de 0 e a molécula é polar. Então, nós temos aqui, vou só voltar lá na tabela, a molécula como polar. Agora, nós vamos falar da molécula de água. H2O, oxigênio, hidrogênio, hidrogênio. O oxigênio é o mais eletronegativo. Então, nós temos aqui o vetor que sai do hidrogênio em direção ao oxigênio, vetor que sai do hidrogênio em direção ao oxigênio, e nós teremos aqui o vetor resultante, grandão aqui, ó, o vetor resultante, μR, e μR é
diferente de zero. E essa molécula é polar. NH3, observem que eu estou montando como a gente aprendeu em geometria molecular. NH, NH, NH. O N, moçada, ele é o mais eletronegativo dos três. De novo, a gente vai ter um vetor resultante assim, ó. Também diferente de zero. Então, nós temos aqui um vetor resultante polar. O CH4, vou montar aqui a molécula C, H, 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 H. Aqui, perdão, ó, CH4. E nós teremos aqui, ó, os vetores se anulando, tá? Então, os vetores dos hidrogênios se anulam. Como eles se anulam, o vetor resultante aqui é igual a zero e essa molécula é apolar. Mas não fiquem nervosos, existe uma forma mais simples da gente poder classificar, né? Em molécula polar e molécula apolar. Primeiro caso, não há pares de elétrons. Ó, primeiro caso, vamos prestar atenção no átomo central. O átomo central é o átomo do meio. Nesse átomo do meio não vai ter par de elétrons sobrando e os átomos ao redor desse átomo do meio são iguais. Então, olha aqui o berílio, sem par de elétrons sobrando, tudo que ele tem está sendo usado e cloro igual a cloro. Como é que é essa molécula? Apolar. Carbono, sem par de elétrons sobrando, oxigênio aqui, oxigênio aqui. Essa molécula é apolar. BF3, boro, no meio, sem par de elétrons sobrando. Flúor, flúor, flúor. Também molécula apolar. Carbono, sem par de elétrons sobrando. Tudo que ele tem participa de ligação química ao redor dele. Temos hidrogênio, não tem outro átomo diferente de hidrogênio. Então, essa molécula é apolar. Olhando aqui, carbono novamente, mudando de hidrogênio para cloro. Observem que todos os elétrons do carbono estão participando de alguma ligação e os átomos de cloro são iguais entre si, fazendo com que essa molécula seja classificada como apolar. Num segundo caso, então a gente classificou, sem precisar dos vetores, a molécula como polar ou apolar. Nesse segundo caso aqui, a gente vai começar a perceber como que a molécula é classificada como polar. Polar. Observem o átomo do meio. Ele terá elétrons sobrando e ou ligantes ao redor deles diferente, como esse caso, o hidrogênio é diferente de nitrogênio. Então, essa molécula aqui, ela vai ser polar. Essa molécula aqui, ó, CH2O. Olhem o átomo do meio, é o carbono. Não tem elétron sobrando, ok. Mas os ligantes ao redor dele são iguais? Não. Se não são iguais, essa molécula é polar. Olhem o nitrogênio. Professora, os ligantes ao redor do nitrogênio são iguais, mas ele tem um par de elétrons aqui que não participa de ligação nenhuma, fazendo com que essa molécula seja polar. Olha a água, molécula de água. Ah, os hidrogênios são iguais entre si, ok. Mas olha os pares de elétrons que não participam de ligação nenhuma. Então, essa molécula é polar. Essa molécula aqui, ó, CH2Cl2, essa molécula, ela tem todos, o carbono está usando todos os pares de elétrons aqui que ele tem, ok. Mas os ligantes são iguais entre si? Não. Então, aqui nós temos uma molécula polar. Continuando. Importante. É importante ainda comentar que a polaridade das moléculas influi nas propriedades das substâncias, como, por exemplo, a propriedade solubilidade. Guardem essa frase, semelhante dissolve semelhante.
Vocês já pararam para pensar por que o óleo não se dissolve na água? Por conta que o óleo é apolar e a água é polar. Então, um não dissolve o outro. Agora, se você tiver sal, NaCl, que é uma substância iônica, e toda substância iônica é polar, e a água também é polar, semelhante, dissolve semelhante. Outro exemplo de substância apolar, o óleo é apolar. Vamos pegar, açafrão. Açafrão é apolar também. Vocês já tentaram dissolver açafrão na água? Não dissolve, porque ele é apolar. Mas o açafrão dissolve no óleo. Apolar dissolve apolar. Certo? Mandarei as fotos deste caderno e deste resumo no grupo para vocês, também com a anotação da tarefa que vocês deverão fazer. Um abraço e até a próxima!